Olá, tudo bem? Meu nome é Israel, é um prazer estar falando com você. Você que pode, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Fique conosco até o final, que eu tenho 3 dicas aqui muito importantes, tá? Para você que está começando na pregação, que já prega, tá bom? Já deixo avisado que não sou nenhum expert, minhas palavras são bem simples, procuro aprender com toda a simplicidade da Bíblia, tá bom? Mas tentando expondo, na verdade, né? A Bíblia, a palavra, na sua inteireza, tá bom? A primeira dica que eu tenho para você, que começou a pregar agora, que não tem muita noção, é algo muito óbvio. Ler a palavra de Deus. Ô amado, você tem que ler a palavra de Deus. Se você quer aprender mais rápido, você pode fazer o seguinte, começar pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são aqueles que falam da vida de Jesus, do propósito de Jesus, da vinda, né? Então nos deixam mais, faz com que a gente possa se interagir mais com Jesus, e isso é importante, entender que só por meio de Jesus é possível alcançar a graça e a salvação. Então comece a ler esses textos. E é interessante também ler os evangelhos, porque tem muitas fatos, né, na verdade, muitos fatos de curas, de milagres, de diálogos bem interessantes. Então isso nos dá mais interesse, isso nos faz aprender mais, né? Então você deve olhar para os evangelhos, se você está começando agora, com um olhar de aprendizado. Preciso aprender, e depois de aprender, Deus quer que eu coloque isso na minha vida, Jesus quer que eu coloque isso na minha vida. Então leia a Bíblia. Eu vou ler os evangelhos. O que pode me auxiliar aí quando eu estou lendo? Segunda coisa, meditar. Como é que você medita na Bíblia? Você vai ter o texto que você gostou, você acabou de ler ali 5 capítulos do livro de Mateus, por exemplo. Aí no capítulo 4 lá você se interessou que Jesus está sendo tentado pelo diabo, você se interessou por aquele capítulo e você quer ver, aprender cada coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar o texto até o versículo que lhe atende, e aí você vai pegar cada versículo e você vai pesquisar lá no Google, ou até mesmo comprar comentário bíblico, livro de Mateus. E aí você vai ter no comentário bíblico uma leve explicação de cada versículo. Isso vai te dar mais clareza, vai te ajudar a entender melhor o versículo. Por que foi dito isso? Por causa disso. Por que foi dito aquilo? Por causa disso. Se tiver alguma palavra, dicionário. Se tiver outra palavra que é bíblica que não está no dicionário, você precisa de um dicionário bíblico também. Mas um comentário bíblico, um dicionário, você já consegue entender melhor o texto, tá bom? Para você ter clareza quando você for passar. Porque a pregação ela é o quê? Ler o texto, entender o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É bem simples. Então você lê o texto de Mateus, aí foi lá no comentário bíblico, entendeu melhor versículo a versículo. Mas eu não consegui entender nem com dicionário nem comentário bíblico. Tudo bem, pega aquele texto, joga no Google, joga no YouTube e veja se lá tem alguma explicação sobre aquele texto. Veja bem, você não vai pegar a pregação que está lá, você quer uma explicação, você quer entender melhor aquele texto. Então depois de você entender melhor aquele texto, aí sim você vai ver, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso. O que eu aprendi aqui? Nesse versículo eu aprendi isso, nesse versículo eu aprendi aquilo, nesse versículo eu aprendi isso. Nesse versículo eu aprendi aquilo. No geral, qual foi o seu maior aprendizado? O que você quer passar para a igreja? Jesus, quando foi tentado, ele foi levado pelo Espírito. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Deus também pode nos levar a lugares desertos. O Espírito também pode nos levar a lugares desertos. Olha isso. Nós somos de Deus, mas também podemos ser tentados quando Satanás vai dizer para ele. Vai tentá-lo depois de 40 dias sem comer e sem beber. E depois você tem também Satanás oferecendo para ele aquilo que ele mais precisava no momento, que era alimento. Ou seja, Satanás virá no pior momento da sua vida, oferecendo o que você precisa como uma solução rápida. Mas você precisa ser fiel e esperar em Deus. Tá vendo como dá para você ir no texto e ir aprendendo? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa declaração de Jesus é poderosa. Por quê? Porque Jesus está dizendo, não só de pão viverá o homem. Ou seja, só tem ele ali. Então essa declaração é para ele. Ele está naquele momento se colocando como homem, embora ele seja Deus. Satanás quer lembrar ele da sua glória. Você não é o filho de Deus?
mas Jesus lembra ele do seu propósito. Tá vendo como dá pra gente ir aprendendo devagarzinho no texto? E aí, no final do texto, é um texto que eu já preguei várias vezes, por isso que eu tô falando aqui com vocês, só para vocês terem uma noção. No final do texto, Satanás coloca Jesus no monte, em algumas traduções, e em outras no alto do pináculo. Olha que interessante. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, Satanás levou Jesus ao monte. Jesus levou ele para o Espírito levou ele para o deserto, para a falta. Satanás levou ele lá para as alturas. Mas o que você pode aprender com isso? O que você pode aprender? Qual é o aprendizado geral até o final do texto? Eu aprendo que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, como tinha na vida de Jesus, o propósito que ele conhecia, até o nosso inimigo trabalha ao nosso favor. Tá vendo? Eu estou tentando explicar para vocês mais ou menos como é o entendimento. Então você vai olhar o texto, você vai entender o texto, você vai aprender com o texto e depois você vai dar uma pequena lição sobre o que o texto está dizendo. Então você lê o texto, você meditou, entendeu, pegou o seu comentário bíblico, se não der comentário bíblico, pegou dicionário, se não der dicionário, YouTube, Google. Você deu seus pulos para entender melhor aquele texto. Depois que você entendeu, você então expôs o aprendizado final. Olha, o propósito é difícil, mas Deus vai te dar a vitória. Ele vai usar coisas que você nem imagina para fazer você chegar aonde Ele deseja. Porque o propósito é maior do que nós. Tá vendo como dá pra gente aprender e sentir Deus na nossa vida? E a terceira coisa, que na verdade é sempre a primeira, mas eu deixei por último, porque nunca pode faltar, até mesmo antes de você subir ao púlpito, é a oração. Na oração você vai abrir mão do seu eu, na oração você vai pedir sabedoria, na oração você vai pedir para Deus direcionar a sua mensagem de forma perfeita, que seja aquilo que Deus quer falar mesmo, tá bom? Nós precisamos de pregadores da palavra, meus amados. Então se você quer pregar a palavra de Deus, estude, se aplique, medite, ore, porque Deus vai usar você tremendamente, tá bom? Tem um livro também de Salmos, que é do Charles Spurgeon. Quem quer algum material, alguma coisa para pregação, comenta aqui embaixo. Se eu tiver algum material que eu possa enviar online, eu envio para vocês, tá bom? Tem um livro de salmos que o Charles Spurgeon explica o contexto de cada salmo um a um. É muito lindo, dá para você aprender, você tira lições grandiosas e depois orando, meditando, você consegue transmitir uma mensagem poderosa de Deus. Comenta aqui embaixo, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe. Tá sendo um prazer falar com cada um de vocês. Espero que essas dicas tenham sido de algum valor. Deus abençoe e até a próxima.